Se tem uma coisa que eu tenho certeza, é que você não ama a Deus. E por que eu tô te falando isso? Eu penso muito sobre essas coisas, eu penso muito sobre a nossa vida, o nosso dia a dia, e eu observo muito as atitudes das pessoas, inclusive a minha, e eu venho percebendo que as pessoas falam muito de Deus, só que elas não entendem o que Deus quer e o que Deus preparou para a sua vida. E por que que eu tô te falando que você não ama Deus e que as pessoas em si não amam Deus? Porque existem alguns pontos que a gente passa na nossa vida que a gente vai levando, empurrando com a barriga e não percebe que é muito importante a gente observar. E um ponto que eu acho fundamental é que a gente se importa demais com o que as pessoas falam, com o que as pessoas acham e a gente acaba esquecendo da gente. Deus fala que o nosso corpo, nossa mente, nosso corpo é nosso templo. Então, a partir do momento que a gente deixa de lado de cuidar da gente, de cuidar do nosso corpo, de cuidar da nossa cabeça e de buscar conexão espiritual, a gente está deixando de lado o nosso templo. E o nosso templo é onde vai habitar Deus. Eu sou um conhecedor de Bíblia, eu não sou um católico, cristão, evangélico, não sou. Mas eu tento me conectar ao máximo com Deus. Nosso corpo, nossa mente, ela tem que estar alinhada com aquilo que a gente acha correto, mas principalmente com os nossos valores. E a gente deixa muito isso de lado. A gente fala, eu vou na igreja pedir uma oração, vou fazer oração para Deus. Cara, você parou, pensou, ficou sentado uns minutinhos conversando com Deus, como se você estivesse conversando com um amigo. Eu tenho certeza que ele vai te ouvir. A gente acha que só dentro de um lugar onde tem uma pessoa falando de Deus, uma pessoa falando da Bíblia, é que a gente vai se encontrar com Deus. Não. Na Bíblia, eu sei que tem uma passagem que fala que nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, se a gente deixa de lado essas coisas que quando a gente abandona o nosso eu, quando a gente abandona o nosso corpo, a nossa mente, quando a gente deixa de se importar com nós mesmos, nós estamos deixando de lado Deus, deixando de cuidar do que de fato é importante. Já viu aquela regra do avião que você primeiro precisa colocar a sua máscara para se proteger, para se salvar, para depois ajudar uma outra pessoa? Então, eu acho que é isso que a gente tem que fazer na nossa vida. Por mais que a gente ame uma pessoa, por mais que a gente queira que as pessoas ao nosso redor estejam bem, a gente precisa entender que o mais importante é a gente primeiro estar bem. A gente cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa mente, porque quando o nosso corpo, a nossa mente, quando você consegue estar em conexão, corpo, mente, espírito, eu tenho certeza que a sua vida ela vai fluir. E por que eu comecei de um jeito tão forte falando que você não ama Deus? Porque 90% das pessoas só procuram Deus em momentos difíceis. E, cara, é um absurdo. Por quê? A gente tem que entender que Deus, ele vai estar conosco nos momentos difíceis, nos momentos fáceis. E a gente precisa buscar essa orientação sempre. Cara, fica em silêncio, faz uma oração, conversa com Deus. É muito mais importante você estar em conexão constante, falando coisas tipo como se fosse um desabafo. Você vai ver que sua vida ela vai começar a caminhar de um jeito melhor. Não é porque tipo, nossa, eu tô com uma situação que minha vida não anda, eu tô com dívida, eu tô com um familiar doente. Cara, são só situações difíceis. Mas e naquela situação que, tipo, você tá bem financeiramente, que você conquistou sua casa, que você tá com pessoas maravilhosas do seu lado, não são momentos que você deve compartilhar com Deus?
Por que a gente só pensa em Deus quando os momentos são de fato difíceis? Deus, ele quer o nosso bem. E por isso eu preciso salientar um ponto que eu acho fundamental. Deus, ele não é seu escravo. Deus, ele não é uma pessoa ou não é algo, uma energia, não sei como vocês identificam, que vai resolver aquilo que você tem, seus problemas para você. Depois que eu comecei a ter experiências e entender que ele te dá o direcionamento, só que não é aquele direcionamento que, tipo, vai chegar na sua cara e vai falar, ó, tá aqui, ó, faz. Não. Ele vai te mostrar em detalhes. E você precisa estar preparado para entender os detalhes, os sinais que são importantes, que vão te ajudar e te direcionar para resolver aquilo. Eu dou um exemplo que eu sempre falo com alguns amigos, algumas pessoas próximas. Eu vejo muita gente reclamando que o mercado de trabalho está difícil, que as pessoas estão exigindo demais, o salário é muito baixo, e eu concordo com tudo isso. Mas se você precisa, é importante que você busque melhorias para que você consiga chegar e conquistar uma vaga de emprego. Só que a maior parte das pessoas, elas preferem reclamar ao invés de buscar um direcionamento, entender como você pode conquistar e chegar a algum lugar. Você tá com uma situação financeira apertada. Cara, como que eu posso resolver isso? Senta, faz uma oração, conversa com Deus, pede sinais, ele vai te dar sinais. Só que você precisa estar treinado para identificar esses sinais que ele vai te dar. Ele vai te colocar uma pessoa para falar alguma coisa, ele vai te colocar alguma situação para você resolver que vai te preparar para o seu futuro. São muitas situações que você tem que prestar atenção que eu vejo as pessoas deixando de lado, dando preferência para futilidades, dando preferência para dinheiro, dando preferência para bebida, para cachaça, para isso, para aquilo, para putaria. E aí a hora que a situação aperta é que lembra que existe um cara lá que sempre esteve do seu lado, te orientando, te dando caminho, e você não lembrou dele quando estava bom. E uma coisa que me faz muito refletir sobre isso também é quando a gente vê filhos não respeitando pais, não valorizando a família. Cara, na Bíblia eu sei que tem um dos mandamentos que Deus fala: honrar pai e mãe. E o que mais a gente vê é o quê? Filho xingando pai, filho xingando mãe, pai matando filho, filho matando pai. Aonde a gente vai parar? Essas inversões de valores que vem acontecendo é um negócio assim que é absurdo. Aí você se lasca na vida, você só se mete em rascada, corre risco, aí você lembra, puta que pariu, eu tenho meu pai, eu tenho minha mãe, eles sempre me orientaram para não seguir por esse caminho, me falam que essas amizades são ruins, que as pessoas que estão do meu lado só estão comigo por causa de interesse. E, tipo, que sentido que faz você ficar dando atenção para pessoas de fora que só vão estar com você em momentos que você tá bem, em momentos que você tá numa situação financeira legal, em momentos que você tá em ascensão. Só que a hora que dá aquela primeira dor de barriga, a hora que o calo aperta de verdade, quem vai estar com você é seu pai, sua mãe, as pessoas que de fato te amam. E aí a gente entra junto num assunto que também é interessante a gente falar, que faz relação e tem conexão com Deus. É você ter um parceiro, uma parceira que vai estar sempre do seu lado.
que vai estar te amando, que vai estar te respeitando, que nos momentos bons, nos momentos ruins, vai estar lá para te apoiar, te abraçar, te acolher. Mas as pessoas hoje, elas preferem a futilidade. Elas preferem viver, sei lá, de putaria, de bebida, de drogas. E será mesmo que esse é o caminho certo? Eu vejo que as pessoas falam muito de Deus, mas não sentem e não sabem de fato o que é Deus. Querem impor muitas das vezes para você que, ai, Deus é isso, Deus é aquilo. Até mesmo dentro de igrejas, de centros espíritas, de lugares que são destinados a falar de Deus, a maior parte das pessoas elas estão lá interessadas em tirar dinheiro, interessadas em falar da boca para fora sobre Deus, mas por trás de tudo isso não valoriza sua família, por trás de tudo isso tá traindo a esposa, traindo o marido, tá fazendo um monte de coisa errada que você sabe se é de fato isso que Deus quer para sua vida. Deus, ele quer sempre o melhor dos seus filhos. Ele quer sempre que seus filhos cresçam, que seus filhos evoluam. Não é à toa que a gente vem aqui para a Terra para cumprir uma missão. E essa missão a gente precisa sempre estar buscando evolução espiritual, evolução como pessoa. E essas evoluções, elas começam a partir do momento que você entende que você precisa se cuidar. Você se cuidando, você se dando prioridade, você está no caminho certo. Aí você consegue ajudar seus pais, você consegue ajudar seus parentes, você consegue ajudar a pessoa que está do seu lado. Então, deixa de pensar em futilidades, começa a observar se de fato você tem conexão com Deus. Falar mal dos outros não é ter conexão com Deus. Cuidar da vida dos outros não é ter conexão com Deus. Conexão com Deus é quando você olha para a sua vida, olha para suas atitudes e começa a corrigir aquilo que está errado. E para finalizar isso aqui, eu preciso falar de uma coisa que, ai, o pessoal futiliza demais. Gratidão. Porque eu vejo muita gente, ai, gratidão disso, gratidão daquilo. Mas, cara, não é gratidão sincera. A gratidão sincera é quando vem de coração. É quando você tá bem ou tá mal, mas você agradece pelas situações que vêm acontecendo na sua vida e pelo momento que você tá. Porque muitas das vezes as dificuldades que a gente tem, as dificuldades que a gente passa, elas são para melhorar quem a gente é, para ensinar alguma coisa que a gente precisa aprender e vai utilizar lá na frente. Eu vejo o pessoal reclamando demais que passa por situações difíceis, que, cara, a vida tá difícil, que as coisas estão caras. Eu concordo. Eu passo por isso. Eu tenho dívidas, eu tenho problemas. Eu, inclusive, ano passado passei por um golpe e, de verdade, eu agradeço. Por quê? Porque hoje eu entendi que eu não devo mais seguir por esse caminho, que eu não devo mais me precipitar, que eu não devo confiar em pessoas que não querem o meu bem. Eu aprendi muita coisa nessa longa caminhada. E eu aprendi que as atitudes que eu estava tomando, elas não eram boas nem para mim, nem para minha esposa, nem para minha família. Então, comece a agradecer por tudo. Agradece por você ter a oportunidade de enxergar, agradece por
você ter a oportunidade de respirar, por você ter um teto, por você ter comida na mesa, ter uma família. Porque muita gente não tem nada disso. Então, comece a agradecer pelo mínimo. Agradece pelas oportunidades que você tem no seu dia a dia, pelas oportunidades que você vem conquistando ao longo do tempo e pelas coisas que você passa, porque, como eu disse, são aprendizados. E, fundamentalmente, cuida da sua cabeça, porque ela quem rege tudo. E para você entender isso, eu aconselho que você se inscreva no meu outro canal, chama Academia da Reflexão. Esse canal eu falo sobre saúde mental, porque é muito importante, e como eu estou fazendo, sendo CLT, para sair das dívidas, conseguir renda extra e futuramente viver da internet. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve aqui nesse canal, que é novo, que eu vou falar muito sobre as minhas experiências, sobre o que eu vejo, e vai ser meu diário. Eu vou conversar com vocês sobre as coisas que eu acredito, sobre coisas que eu valorizo e coisas que eu me frustrei e que eu tô aprendendo com essas frustrações. Eu conto com vocês. Um forte abraço e até um próximo vídeo. Tamo junto.